Que Deus nos abençoe. Mesmo assentados, abra sua Bíblia. Evangelho de São Lucas, capítulo 15. São Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, isso aqui Deus respeita, vamos aprender isso aqui, é um livre-arbítrio. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Então, irmãos, precisamos ter muito cuidado com os banquetes, com as coisas que o diabo nos apresenta, coisas que nos atraem, porque o homem, ele é atraído, a Bíblia nos ensina assim, por aquilo que ele vê. Lembra de Davi? Davi estava lá no seu palácio real, era um rei. Aí ele estava lá andando pelo palácio e ele vê a mulher de Urias. Então o homem é atraído, homem ou mulher, por aquilo que ele vê. Então cuidado, o filho aqui, ele foi atraído e foi para uma terra longínqua. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Alguma coisa atraiu ele. Quer dizer uma coisa? Aleluias. A Bíblia nos ensina. Jesus falou assim: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Aleluias. O que tem que nos atrair é Jesus. É Jesus que precisa nos atrair. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Então, a motivação para estarmos aqui é Jesus. A motivação para virmos da igreja é Jesus. Ele precisa nos atrair. Tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer são coisas passageiras, são coisas perecíveis. É por isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia é fantástica. A Bíblia, irmão, é tudo que precisamos. Não ajunteis tesouros aonde? Na terra. Porque a ferrugem vai corroer, os ladrões vão roubar. Aí por isso a Bíblia nos ensina: ajuntai tesouros nos céus, ajuntai tesouros nos céus. Então tudo que o mundo me oferece é passageiro. O diabo, ele não tem como, já falei sobre isso daqui, ele não tem como tornar o inferno atrativo. Não tem como, porque inferno é inferno. Ninguém quer ir para lá. Depois que entrou lá, já era. A Bíblia fala que é um lugar onde o fogo não apaga, o bicho não morre, é um lugar de ranger de dentes, é um lugar de tristeza, de escuridão, de trevas. Ninguém quer ir para lá. Então ele não tem como transformar isso em algo atrativo. O que ele faz? O caminho que leva ao inferno, ele torna atrativo. Aí tem muitos crentes indo para esse caminho. Tem muitas pessoas sendo atraídas para esse caminho. O filho aqui, ele partiu, ajudou tudo que ele tinha, ajudou tudo e partiu. Quer dizer uma coisa? Jamais saia da casa do Pai, jamais saia da presença de Deus. Jamais saia da presença de Deus. Uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra
uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Na casa do pai, ele jamais padeceria necessidade, porque a Bíblia nos ensina: o Senhor é o meu pastor, aleluias, o Senhor é o meu pastor, é aquele que te guarda, é aquele que te protege, ele te leva a águas tranquilas, a verdes pastos. O Senhor te protege, te guarda, porque ele é o seu pastor. Na casa do pai não tem falta de nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O texto quer dizer o seguinte, o significado: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Aquilo que eu preciso para viver, Deus vai suprir, porque Ele é o meu pastor. Se eu permanecer na casa do pai, mas o filho aqui começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Olha que ponto ele sai da casa do pai, aonde tinha amor, aonde tinha carinho, aonde tinha conforto. Quero dizer uma coisa: na casa do pai, na presença de Deus, você tem amor, você tem proteção, você tem a bênção de Deus, você tem o favor de Deus ao seu favor, você tem a graça de Deus sobre a sua vida. O que você quer mais? O que eu quero mais? Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, aí ele cai em si. Quando a pessoa cai em si, está bom. É o que diz o Apocalipse: lembra-te de onde caístes, arrependa-se. É o que ele fez aqui. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? Olha só, os empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, aleluias, levantar-me-ei. Ele toma uma atitude. Eu não quero mais essa vida, eu não quero mais isso para mim. Que a decisão é sua, a decisão é minha. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Não, o cair é do homem, o levantar também é do homem, mas Deus o ajuda a levantar. Mas é o homem que tem que decidir. Ele disse aqui: levantar-me-ei. Eu vou levantar. Atitude: levantar-me-ei. Não quero essa vida mais. Irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não há reconhecimento. Tudo parte do ponto de reconhecimento, irmãos. Eu reconheci a minha miserabilidade, que eu preciso de Deus, que eu dependo de Deus. O ar que eu respiro é Deus quem me dá. Irmãos, o alimento que você come é o favor de Deus que deixou essa terra tudo preparada. Mas vai no mercado, as coisas são tão caras. Fugiu a palavra aqui, do homem. É o homem que quer dominar tudo, quer controlar tudo e... fugiu a palavra aqui. As coisas são tão caras assim, por causa... Fugiu a palavra, não vai vir agora. É porque o homem quer sempre mais. A ganância, isso. As coisas, graças a Deus, é a ganância do homem. Porque Deus deixou tudo aqui. Tudo você vê. Arroz tipo 1, arroz não sei o quê. É o café, o melhor café. Irmãos, está tudo na terra. Foi Deus quem deu, foi Deus quem deixou. Mas a ganância do homem é que está tudo caro nos mercados.
Então, até o alimento que nós comemos, irmãos, é tudo de Deus, é graça de Deus, é favor de Deus. Você está respirando, está andando, você está aí, às vezes com uma dor aqui, outra dor ali, mas você está caminhando, é graça de Deus, é favor de Deus, é Deus, tudo é Deus. Então aqui ele reconhece: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Verso 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Aleluias. Aqui o pai é um tipo do Pai Nosso que está nos céus. Não importa a vida que alguém da sua família esteja vivendo, ou alguém que nos ouve esteja vivendo, se você se levantar e se voltar para o Pai Nosso que está nos céus, Ele está de braços abertos para te receber. Aleluias! E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. Aqui, irmãos, nos dá a entender, viu seu pai, nos dá a entender que aquele pai, todos os dias, ele ficava olhando no horizonte para ver se aquele filho voltava, porque diz a Bíblia, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai. O pai estava vendo ele, estava esperando ele, aleluias, e se moveu de íntima compaixão. Aí, aleluias, aquele pai correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu. Irmãos, todos nós podemos errar, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós cometemos erros, mas a Bíblia nos ensina: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Todos nós podemos errar. Tem ninguém aqui que não erra, nem que nos ouve, nem no mundo, não tem ninguém que não erra. Todos nós erramos, mas o filho disse: pai, pequei, reconheceu contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Aleluias, eu vou levantar a moral do meu filho, eu vou trocar as suas roupas sujas por roupas limpas. Foi isso que Jesus fez com você e comigo um dia, quando estávamos lá fora no mundo, com a roupa suja do pecado. Ele trocou essa roupa suja por roupas limpas, aleluia, e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão, autoridade, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, aleluias. Irmãos, o oleiro, já falei isso daqui, o oleiro nunca, é o homem que descarta as pessoas. Deus nunca descarta ninguém. Deus nunca descarta ninguém. Enquanto estiver respirando, se a pessoa se arrepender, se voltar para o Senhor recebe aquela pessoa. O Senhor recebe aquela pessoa. Aleluias. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido. A Bíblia nos diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Esse meu filho estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Até aqui. Deixa eu acelerar agora, são 8h27. O tema da mensagem é o amor de Deus. Aqui nesse texto aqui, vemos aqui o amor de Deus. O amor de Deus. E temos aqui 3 provas do amor de Deus por nós. A primeira prova que vamos ver é do livre-arbítrio. O pai respeitou a decisão do filho. Livre-arbítrio. Isso é prova de amor. Dá-me a minha parte, eu quero ir embora. Ele respeitou.
Livre-arbítrio é a primeira prova de amor. A segunda prova de amor é perdão. O pai, depois de tudo que ele fez, o pai o recebeu de volta de braços abertos. Amor, é um amor incondicional. Tudo aquilo, irmãos, não tem nada, preste atenção, não tem nada que você ou eu possamos fazer que fará Deus nos amar mais ou menos, nada. Mesmo quando cometemos coisas erradas, Deus continua nos amando. Que amor que é esse? É um amor que é inexplicável. Ele não ama as coisas erradas que fazemos, mas Deus continua nos amando. Eu vou fazer algo que Deus vai me amar mais. Não tem como. Ele não tem nada que você ou eu possamos fazer que faça Deus nos amar mais ou menos. Ele continua nos amando. Aleluias! Ninguém explica. O amor de Deus nos constrange. Nos constrange. Pensa em você agora aí. E eu penso em mim. Quantos pensamentos passam na sua mente? Quantos pensamentos passam na minha mente? Eu tenho certeza que você teria vergonha de falar. E eu também. Mas mesmo assim, Ele nos ama. Mesmo sabendo o que passa na nossa mente. Logicamente que nos arrependemos, não praticamos tais coisas, mas muitas coisas passam na nossa mente e mesmo assim, Deus nos ama. Já pensou, irmãos? Mesmo assim, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Não desiste. Então a segunda prova que nós vamos ver aqui é o perdão do amor de Deus. E a terceira prova é a restauração. A primeira prova do amor de Deus, o amor. A primeira prova do amor de Deus. Primeira prova do amor de Deus, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é prova do amor de Deus, pois quem ama respeita as decisões do outro. Quem ama respeita as decisões do outro, mesmo não concordando. A pessoa, ela pode não ser a favor, nem achar certo, mas respeita, porque quem ama respeita a decisão do outro. Por mais que este pai amasse o seu filho, ele não criou barreira para tentar impedi-lo de sair de casa. Ele não criou barreira, não. O filho chegou e disse: pai, dá-me a minha parte da herança, dá-me o que é meu, quero o que é meu, eu quero ir embora. Ele não criou barreira, ele respeitou a decisão do filho. Somos livres para tomar decisões, preste atenção, somos livres para tomar decisões, mas não se esqueça que atrás das decisões vem as consequências. Você é livre, eu sou livre para tomar decisão, mas por trás das decisões que eu tomo, vem as consequências. A Bíblia nos ensina, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ele vai colher. Muitas coisas que eu estou vivendo hoje, eu plantei ontem. Muitas coisas que você está colhendo hoje, você plantou ontem. Então, irmãos, todos nós somos livres para tomar decisões. Isso é parte do amor de Deus, nos deixa escolher. Agora, você é livre para tomar decisão. Eu também sou livre. Mas lembre-se de uma coisa. Preste atenção no caminho que você está andando e que eu estou andando. Porque lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12,
Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então você é livre, eu também sou livre. Mas não se esqueça que há caminhos que parecem direito aos nossos olhos, mas o final é caminho de morte. Mas Deus, Ele nos ama tanto que Ele respeita. Escolha o caminho que você quer seguir. Mas tem caminhos que não é bênção. Podemos ver o livre-arbítrio na história de Jesus, por exemplo. Que voluntariamente escolheu morrer por nós. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, Filipenses 2, 8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele escolheu, por amor a você, por amor a mim. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele escolheu. Essa prova de amor, ela pode ser vista também na história de outros personagens bíblicos, tal como Jonas escolheu. Irmãos, quando a pessoa está fugindo de Deus, ela só desce. Ele tinha que ir para uma cidade, ele não foi. Aí, ele desce para o barco, depois desce para uma outra cidade, depois desce para o porão do navio, porque quem está fugindo de Deus só desce. Só desce. Quem está fugindo de Deus só desce. Mas ele escolheu. Então podemos ver essa prova de amor na vida de heróis da história de outros personagens bíblicos. Jonas, Pedro, o jovem rico, em que Deus os deixou tomar suas decisões, por mais equivocadas que elas fossem. Agora, e quanto a você e a mim? Temos feito as escolhas certas em nossa vida? Ou ao contrário, temos agido como filho pródigo? Eu faço o que eu quero da minha vida, eu sou dono do meu nariz. É claro que você é dono da sua vida. Mas aquele que entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia nos ensina: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você é dono da sua vida. Mas se eu entreguei a vida para Jesus, se eu digo que Jesus é o meu Senhor, Senhor significa dono. Se Ele é o dono da minha vida, Ele é quem precisa dirigir a minha vida. Então, qual tem sido a minha ou a sua atitude? Estamos agindo do nosso jeito? Da nossa maneira? Ou estamos deixando Deus dirigir a nossa vida, Jesus dirigir a nossa vida? Lá em Deuteronômio 11, verso 26. Deuteronômio 11, verso 26. Diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor nosso Deus. Ele está falando assim: escolha, é o livre-arbítrio. O amor dele é tão grande que ele te deixa escolher. Ele não quer te perder. Deus não, preste atenção, Deus não quer te perder. Deus não quer me perder, mas Ele deixa você escolher. Tamanho o amor dele, você escolhe. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então eu escolho, você escolhe, nós escolhemos. Então a primeira prova do amor de Deus é o livre-arbítrio. Ele te ama tanto que ele te deixa escolher.
Você escolhe, irmãos. Não adianta, mas escolher o quê, irmãos? Está na Bíblia. A Bíblia nos ensina o que caminho eu devo andar. Está tudo na Bíblia. Todo mundo sabe o que é certo. Todo mundo sabe o que é errado. A segunda prova do amor de Deus é o perdão. Então, o pai, ele permite aquele filho ter as experiências dele. Que ele ia fazer o quê? Ele ia brigar com o filho? Ia acorrentar o filho em casa? Começa a conversar, se o filho não queria, então ele deixou o filho ter as experiências dele. A segunda prova do amor de Deus, perdão. Jesus, ele respeita as nossas decisões, por pior que elas, que sejam elas, mesmo sabendo que muitas vezes vamos quebrar a cara, mas ele respeita. Ele respeita. Se a pessoa decide fazer, ele respeita, mesmo sabendo que a pessoa pode quebrar a cara. Isso é amor. O amor de Deus é tão grande que ele respeita. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia nos ensina, em 1 João capítulo 2, versículo 1, quando a pessoa faz isso, age da sua forma, da sua maneira, faz coisas erradas, aí, olha o amor de Deus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Deus nos ama tanto que nos permite tomar as próprias decisões. E quando pecamos, Ele fala: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Isso é prova do amor de Deus. Neste momento, muitos de nós, às vezes, provavelmente, não perderíamos a chance de pisar no filho pródigo. Agora está voltando, né? Quebrou a cara, fez isso, jogar na cara. Irmãos, a pior coisa que podemos fazer é jogar na cara da pessoa. Às vezes a pessoa vem perto de você, todo arrependido, toda arrependida. Puxa, eu errei, eu não deveria ter feito isso. E quando a pessoa vai e confronta aquela pessoa, e joga na cara dela, e despeja tudo em cima dela, mas Jesus, aquele pai, não fez isso com aquele filho. Tamanho é o amor de Deus por nós, Deus não faz isso conosco também. Mas se fôssemos nós, quando aquele filho volta, às vezes não perderíamos a chance de pisar no filho, dizendo coisas terríveis. Mas Deus nos ama apesar dos nossos erros. Deus nos ama apesar dos nossos erros. Aleluias! Apesar dos nossos erros. Então quando aquele filho volta, o pai corre, abraça ele, cuida dele, trata dele. Como fazemos às vezes? Agora você está vindo, né? Quebrou. Irmãos, misericórdia, a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia está nos ensinando a tratar com as pessoas, a lidar com as pessoas. Mas o pai do filho pródigo não agiu assim. Ele caminhou de encontro ao filho que voltava para casa e o abraçou e o perdoou. Aleluias! Somente o perdão é capaz de acertar as contas perfeitamente. Somente o perdão é capaz de virar a página. Somente o perdão é capaz de virar a página. Para de ficar jogando na cara da pessoa aquela situação que ela fez lá atrás. Para com isso. Somente o perdão é capaz de virar a página. Somente o perdão é capaz de proporcionar reconciliação. Aleluias. Então, perdão é prova do amor. É prova do amor de Deus. E quanto a nós, temos provado deste maravilhoso amor que nos perdoou, nos reconciliou. Então devemos também perdoar as pessoas. Então o pai do filho pródigo ali, ao recebê-lo em casa,
novamente, tudo sujo, sem dinheiro, faminto. É prova de amor. É a prova do amor de Deus por você e por mim, que Deus, Ele sempre irá nos receber de volta. E terceiro e último, a terceira prova do amor de Deus é a restauração. Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, ele estava arrebentado, fracassado, desorientado. Aquele filho estava fracassado, desorientado, todo arrebentado. E o pai? O que o pai fez? O pai o abraça e o perdoa. Aleluias! Abraçou e perdoou. O amor do Pai, Ele restaura, aleluias, restaura algumas perdas que nós temos. O amor do Pai, Ele restaura a posição do filho dentro da casa. Restauração é prova de amor. Muitas perdas na vida de um filho desobediente não tem como serem restauradas. Por exemplo, todo o dinheiro que ele tomou, não tinha mais como recuperar, mas com a ajuda e o apoio do pai, ele certamente recuperaria o que perdeu trabalhando, porque o amor de Deus, a prova do amor de Deus é que o amor de Deus restaura. Quando aquele filho volta para casa, o pai abraça aquele filho, cuida daquele filho, troca a roupa dele, põe um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, lhe dá alimento, lhe dá carinho, lhe dá um teto para morar, porque o amor de Deus restaura. É um amor que restaura. E Deus ali restaurou a vida daquele filho. Aquele pai restaurou a vida do filho, assim como Deus também, pelo amor dele, Ele nos restaura. Aleluias. Concluindo, a parábola do filho pródigo nos mostra 3 provas do amor de Deus. Livre-arbítrio, Deus respeita as decisões do seu povo, mas cuidado com as decisões que você toma, porque você é responsável pela sua vida, você é responsável pelas suas decisões, eu sou responsável pelas minhas decisões. A salvação é individual, somos responsáveis. A segunda prova do amor de Deus, Ele amou, primeiro é livre-arbítrio, Ele amou tanto o filho que permitiu que ele tomasse a decisão. A segunda prova é o perdão. A segunda prova do amor de Deus é o perdão. Aquele filho perdeu tudo, voltou lá, todo murchinho, todo triste, todo sujo, mas o pai o perdoou. O pai o viu de longe. Quando o pai o viu, diz a Bíblia que o pai saiu e foi ao encontro do seu filho. Aleluia! Assim é que Deus faz. Ele vem ao nosso encontro. Não importa a situação que nós estamos, que nós encontramos, não importa a sujeira que às vezes a pessoa entrou nela. Se ela voltar para Deus, Deus está lá com os braços abertos e no encontro dele, ao encontro dela. A Bíblia nos diz que as mãos do Senhor, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Aleluias! Deus está ouvindo, Deus está vendo, e Deus vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro para perdoar. E a terceira prova do amor de Deus é a restauração. Ele restaurou a vida, aquele pai restaurou a vida daquele filho. Assim como Deus também um dia nos restaurou, aleluias, pelo seu amor. Amém, irmãos? Fiquemos em pé neste instante. Coloque-se de pé no seu lugar. Coloque-se de pé no seu lugar. O amor de Deus por você, o amor de Deus por nós é muito grande. O amor de Deus por nós é muito grande.
Não tem nada que eu possa fazer que vai levar Deus a me amar mais ou menos. O amor de Deus por nós é muito grande. Deus te ama com amor eterno. Deus te ama desde quando você estava no ventre da sua mãe. Deus te ama. Você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus te ama. Não importa o que as pessoas disseram, não importa o que o inimigo disse, mas Deus te ama. Você é amado por Deus. Nós somos amados por Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar. Eu gostaria de orar com você. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Vamos estar orando